Olá, boa noite ou boa tarde para o povo que está lá em Orlando, tudo bem, pessoal? A gente está aqui para mais um encontro do nosso grupo NeuroArquiPoa, nosso grupo voluntário de estudos, que já está aqui há 5 anos também, a Ivy falou em 5 anos antes, nesse nessa busca de conhecimento, nessa busca de entender como que funcionam as coisas, para que a nossa função como pessoas que estão projetando, preparando espaço para quem vai usar, a gente aproveita esses momentos para tudo isso, né? Para a gente se conhecer também. E hoje a gente tem uma convidada muito especial para mais um encontro da terça-feira. Obrigada, gente. E hoje a gente tem um prazer imenso de ter como nossa convidada para estar falando um pouco do trabalho dela, né? Inclusive que nós estamos trabalhando juntos agora no projeto da ação social da Maria, né? Que tem a síndrome de São Filipe. Então, essa interação que a gente está tendo, esse trabalho, até esse conhecer do trabalho de um terapeuta ocupacional, está sendo de grande importância para nós, enquanto profissionais, para a gente entender o quanto é importante a gente saber o que o outro faz, a especialidade que o outro faz, que agrega muito no nosso projeto, né? E principalmente em projetos assim tão complexos, né? Como no caso da Maria. E hoje eu queria que a Lu se apresentasse e falasse para nós o que ela faz, como que é o trabalho dela. E aí ela vai apresentar para nós um pouco do material para a gente aprender um pouco com ela aqui sobre a terapia ocupacional. Bem-vinda, Lu! Obrigada. Gente, então, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, o convite, através da IVE, falar que eu sou muito honrada em participar desse grupo, né, vocês estão de parabéns por tanto estudo, tanta dedicação, fico encantada com tanta coisa. E meu nome é Luciane, né, mas vocês podem me chamar de Lu, fiquem à vontade, né, eu sou terapeuta ocupacional, vai fazer 25 anos, eu me formei no interior de São Paulo. Eu sou pós-graduada em análise do comportamento aplicada, voltada para o autismo. Eu tenho uma pós-graduação também que é em reabilitação neuropsicomotora. Depois eu fiz uma certificação internacional em integração sensorial, que é o que eu mais vou falar hoje com vocês. E atualmente, né, há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu abri uma clínica de terapia ocupacional em Goiânia, da qual eu sou hoje proprietária e coordenadora e supervisora da equipe que está lá trabalhando. Né, eu estou, eu nasci no interior de São Paulo, morei há 17 anos em Goiânia, e depois de Goiânia eu vim para cá, onde eu estou há 1 ano e 7 meses. Bem pouquinho ainda, tá bom? Então, esse é um breve histórico aí das minhas coisas, não precisa muito disso. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho o que é terapia ocupacional, né? Porque eu acho que é uma área, apesar de estar muito em destaque hoje, tem muitas pessoas que não têm tanto conhecimento, né, do que nós fazemos. Eu costumo falar que a terapia ocupacional trabalha com a vida, né? Por que a vida? Porque o nosso objeto de estudo é a ocupação humana. Então, quando a gente pensa em ocupação humana, a gente pensa em desempenho ocupacional dentro dos contextos variáveis, né? Então, a terapia ocupacional tem como objeto de estudo essa ocupação e seus contextos. Então, ela tem um enfoque na área tanto de autocuidado, em relação ao nosso trabalho, em relação ao nosso lazer, e voltado para a criança em relação ao brincar, né? Porque esse é o fazer da criança, é essa ocupação primordial da criança, né? E já falando aqui que o meu trabalho hoje é com criança, né? Então, qual que é o nosso objetivo quanto TO, que é a terapia ocupacional? É promover justamente isso, tanto a prevenção, quanto o desenvolvimento dessas crianças, quanto a recuperação, não só crianças, né? Porque a gente trabalha com todas as idades, então qualquer indivíduo que precise de alguns cuidados físicos, motores, sensoriais, perceptivos, cognitivos, emocionais, sociais. Então, abrange uma área de atuação muito grande,
que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, a terapia ocupacional, ela vai intervir no cotidiano desse indivíduo, né? A gente vai avaliar para saber quais são as disfunções que estão presentes, por que que esse indivíduo não está conseguindo executar essa função, esse desempenho funcional dentro de algum contexto e tentar tanto tratar ou reabilitar para algo diferente, né? Por que reabilitar? De onde que vem isso? Porque existe a reabilitação física também, né? Então, eu tive uma experiência de 7 anos e meio de trabalhar em um hospital de reabilitação física, onde os indivíduos chegavam lá através por acidente de carro, por acidente de moto, com lesão cerebral, traumatismo craniano e AVCs, né? Outras comorbidades, e essa reabilitação física faz parte desse contexto também, tá? E aí, a Associação Americana de Terapia Ocupacional, ela fala para nós, assim, que ela tem um lema, né, que é que a gente transforme para a criança, para o adulto, uma vida mais plena possível. Então, esse é o nosso objetivo de trabalho, né? E quando a gente pensa nessa plenitude, a gente pensa num bem-estar geral, né? Um bem-estar físico, emocional, um bem-estar mental, social, dependendo do que acometeu esse indivíduo, tá? Então, esse é o enfoque geral. Então, eu vou fazer um breve histórico, assim, de como que começou a terapia ocupacional, tanto no mundo quanto no Brasil. E aí eu fiz uma colinha, que faz tempo que eu não estudava isso. A TO, ela surgiu no século XVIII, tá? Em hospitais gerais, onde os médicos... De vocês mesmos, muito mais do que eu, por exemplo. Desculpa, gente. Em hospitais gerais, né, onde os médicos, eles usavam... Acho que alguém está com o áudio ligado, né? E aí, aonde os médicos, eles usavam da ocupação no tratamento dos doentes, né? Doentes gerais, assim, não só psiquiátricos, mas doentes gerais. Eles entenderam que a ocupação era um objeto que, através desse objeto, o indivíduo, ele conseguia melhorar a sua saúde física e mental. Então, foi lá no século XVIII que tudo começou. Ainda não chamava, né, de terapia ocupacional, mas já não era como uma profissão ainda, né, mas já era usado através da ocupação. E no século XIX, né, nos Estados Unidos, esse mesmo tratamento, ele veio de uma forma diferente, também através de um médico na época, né, e ele desenvolveu o que vocês talvez possam ter conhecido como tratamento moral. Ele levou esse objeto de estudo, essa ocupação para os doentes dos hospitais psiquiátricos, né, onde ele buscava essa reinserção social desses indivíduos através da ocupação. Ô, E Lu, depois Lu, isso... Só um minutinho. Você quer que eu Tá. passe os slides? Então, se você quiser passar, se as pessoas quiserem, eu estou seguindo o meu... Porque daí a gente vai seguindo. Ah, tá, pode ser. Tá? Vou deixar aqui, porque eu fiquei pensando que você ia dizer na hora, mas deixa eu olhar aqui. Eu devia ter avisado, né? Eu tô achando... É porque eu não passei, eu tô no celular e eu não sabia que não estava aparecendo. Vamos ver aqui. Calma aí, gente, que eu vou conseguir. Aqui, achei. Pronto. Todo mundo vendo? Sim. Pronto. Desculpa, Lu. Agora... Imagina. Então, assim, no século XIX, né, esse médico, ele trouxe esse tratamento moral, né, que foi chamado, com os doentes mentais que eles ficavam isolados em hospitais, em asilos, né, e através desse trabalho, ele todos os países, né? O que a gente conheceu ali há muito tempo atrás como tratamento nos hospícios, né? Então, era dado a ocupação para esses doentes, né? Para que eles não ficassem em isolamento.
E isso foi cada vez mais sendo estudado, divulgado e mudando, né, as coisas. Teve em algum momento nos Estados Unidos, acho que 1917, eu nem coloquei aí, mas que depois eu fui buscar essa informação, que existiu um grupo de enfermeiros, médicos, arquitetos, assistentes sociais e professores de artes, né, que eles se reuniram e começaram a perceber como essa ocupação fazia bem para os doentes, né, como que favorecia ali a função da cura para os doentes. E a partir daí houve uma criação de uma Sociedade Nacional de Terapia Ocupacional, que hoje é chamada de Associação Americana de Terapia Ocupacional. Então, foi desde essa época. Mas a expansão maior, né, o surgimento da profissão mesmo, ela se deu no contexto das guerras, né, que foi ali entre 1914 e 1945, na primeira data já teve esse boom da terapia ocupacional, desses profissionais, porque eles precisavam de assistência, né, para reabilitar esses jovens, né, que eram acometidos pela guerra, esses incapacitados. Então, já houve muita procura pela terapia ocupacional. E depois, essa procura aumentou ainda mais, essa demanda, de acordo com o tempo que a guerra foi passando e esses incapacitados foram aumentando. Já no Brasil, o início da profissão, ela começou a primeira faculdade em 1957, que foi em São Paulo, na Faculdade de Medicina da USP, e depois em 1963, no Rio de Janeiro. Hoje, né, é uma profissão regulamentada, de nível superior, né, com 4 anos de formação, e depois que nós saímos, a gente vai buscar aí uma área, né, que nós gostamos para fazer a pós-graduação e estudar cada vez mais, né, que a gente nunca para. Hoje nós temos os 2 conselhos, que é o federal e o regional, que é o COFITO e o CREFITO, né, e é isso. Então, a atuação da terapia ocupacional, ela pode... voltando um pouquinho ali na história, e hoje, qual que é o cenário atual? Hoje, o cenário atual é que tem poucas faculdades de terapia ocupacional, muitas faculdades fecharam porque era um curso muito caro, né? Em 2003, eu cheguei em Goiânia para dar aula na faculdade, e o curso ficou aberto de 2003 a 2006, e depois fechou, né? Então, hoje nós temos algumas faculdades próximas de Goiânia, Brasília é uma delas, mas muitas faculdades fecharam pelo custo e, na época, muita gente não conhecia muito bem o trabalho. E hoje a gente vê essa ascensão, né? A maioria das clínicas, dos hospitais estão em busca de terapeutas ocupacionais, e não encontra. Nós temos grupos de terapeutas ocupacionais que chega todos os dias, folhetos de trabalho, está precisando em tal lugar e não encontra, principalmente na área que trabalha com autismo. Tá? Então, a atuação do terapeuta ocupacional, ela pode acontecer em hospitais gerais, né, unidade de terapia intensiva, enfermaria, ambulatório, as áreas geralmente geriatria, ortopedia, psiquiatria, pediatria, neonatologia. Como que isso acontece? Dependendo dos indivíduos, né, que estão ali. O que eu tive de experiência nessas áreas aqui, e lembrando aí de um pouco do que o trabalho que vocês fazem. Na minha graduação, a minha monografia, né, na época que chamava, foi sobre a UTI neonatal. Então, foi a humanização da UTI neonatal, onde nós fizemos um trabalho em uma UTI que não tinha nada de humanização, pensando no ambiente. Nós tiramos fotos desse ambiente, então era aquela incubadora que não tinha nada, não podia ter brinquedos, as mães não podiam ficar com seus filhos, então não tinha uma humanização nem do ambiente, nem das pessoas. Então, a nossa proposta ali ainda quanto estudante, na época, né, sabendo muito pouco de tudo isso, foi realmente humanizar. Então, nós fizemos um antes e depois, colocamos essas mães para dentro da UTI, fizemos um trabalho na área física do contato com esses bebês, em relação a brinquedos que podiam ser higienizados na época, então foi um trabalho bem legal, assim. E hoje eu vejo que vocês fazem isso aí em tantos projetos, né?
Então, além disso, a gente pode atuar nas clínicas, nos hospitais psiquiátricos, centro de atenção psicossocial, né? Então, hoje com pessoas que são usuários de drogas, aquelas casas-dia, tudo isso precisa, né, de um terapeuta ocupacional, os presídios, a saúde da família e a docência e pesquisa. Deve ter alguns que eu não estou lembrando aí, mas eu coloquei os que mais a gente percebe, assim, né, a atuação. E hoje a minha atuação, né, é criança com transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é aqui que eu vou falar um pouquinho mais para vocês, né? Então, a gente parte do que é o desenvolvimento infantil. Então, nós sabemos que o desenvolvimento infantil, ele acontece em etapas, né? Para, acho que a maioria que somos mães, pais, sabemos que a gente sempre fica ali a cada etapa da criança, querendo saber se esse desenvolvimento está acontecendo de maneira natural, se a criança está sentando, se está falando, né? Então, esse é o desenvolvimento natural, é um processo de aprendizado, né, pelo qual essas crianças passam para aprimorar cada vez as suas capacidades, seja no âmbito cognitivo, motor, emocional e social. Então, a construção dessa criança ali, quanto indivíduo, nesse processo, vai estar diretamente ligada ao ambiente que a cerca, né? Então, isso, principalmente para vocês, tem visto, assim, o tanto que é importante esse ambiente, né? E como que esse ambiente influencia diretamente ali nessas capacidades da criança, né? Do indivíduo como um todo. Então, essa construção, ela acontece através dessa interação o indivíduo e com o ambiente, né? E pensando ali na criança é através do brincar. Então, é através dessas experiências, através do brincar, que a criança vai ter um desenvolvimento que nós chamamos de desenvolvimento típico, tá? Esse é um termo técnico que a gente utiliza, mas só para explicar para vocês como que funciona. E como eu trabalho nesse processo, né, que seria o processo onde esse desenvolvimento não acontece da maneira desejada, então nós vamos estar falando do desenvolvimento atípico, né, que são aquelas crianças que vão apresentar desenvolvimento e comportamentos fora dos padrões normais e que podem ter origem por diversos fatores, né? Então, eu trouxe alguns dos fatores, né, que podem ser ambientais, né, quando a gente pensa ali em fatores de vulnerabilidade, quando a gente está falando ali de condições desfavoráveis, sendo ela de saúde, de educação, de escassez de estímulos, de exposição precoce e desmedida de telas. Então, esse aqui eu acrescentei, né, porque eu penso assim que hoje é um problema grande, que infelizmente a gente só vai ver as consequências mais para frente, né? Nós que somos da área, que a gente trabalha com criança o tempo todo, a gente vê isso todo dia já acontecendo, a gente já consegue ter essa percepção, mas talvez as pessoas que ainda não são da área vão ver essa consequência lá na frente, né? Que infelizmente isso tem tirado, né, as crianças do desenvolvimento normal, tem privado elas, né, de estar fazendo coisas como com outras crianças, tem privado pais de oferecer, né, esse apoio emocional, e além das questões motoras, né, porque a gente tem uma tela na nossa frente, onde nós utilizamos apenas um dedo, pensando na diversidade dos movimentos que o nosso corpo é capaz, né, e foi criado, não tem como dar certo lá na frente, né? Então, é uma causa que lá para frente vai aparecer maior ainda. As causas emocionais, né, que são as relações instáveis, insegurança, falta de afetividade, também pode ter um impacto ali no desenvolvimento dessa criança. E as causas biológicas, que são as que mais eu atendo, né, que são causadas ali pelos fatores pré, peri e pós-natais, as síndromes genéticas e os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, o que é esse transtorno do neurodesenvolvimento, né? Um grupo de condições que vai afetar o desenvolvimento da criança, né, e o funcionamento do cérebro, que vai resultar em dificuldades nas diversas áreas. Áreas motoras, áreas cognitivas, na comunicação, na interação social e principalmente no comportamento. Esses sintomas, eles surgem geralmente na primeira infância,
né? E a maioria deles vai ter um impacto para o resto da vida, né? Então, a gente está falando ali do desempenho funcional. Então, por isso que nós, terapeutas ocupacionais, sempre pensamos no desempenho funcional do indivíduo. Então, segundo o DSM-5, né, para quem não, eu acredito que a maioria conhece, que é o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, ele traz para a gente, ele cita 6 principais transtornos do neurodesenvolvimento, sendo eles o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, os transtornos motores, transtorno do desenvolvimento intelectual, transtorno específico de aprendizagem, transtorno de comunicação e o TEA, que é o transtorno do espectro autista, que hoje está sendo bastante estudado, né, e é a área que eu mais atuo. Então, como que a gente faz essa intervenção, né? Como que a terapia ocupacional trabalha? A gente parte do processo avaliativo dessa criança, dessa família. Então, a primeira coisa, a gente faz uma anamnese com essa família, né? Que é uma coleta de dados dessas informações, que vai desde o histórico total da criança, desde o período ali gestacional, né? De como que essa criança foi gerada, até o desenvolvimento atual de como essa criança chega para a gente. Então, esse momento é um momento muito importante para a gente, porque com essa anamnese, nós já conseguimos tirar dados que vão ser relevantes lá na nossa avaliação. Então, quando essa mãe fala dos gostos da criança, quando essa mãe fala do desenvolvimento motor dessa criança, o que teve de atraso, o que não teve, a regularidade do sono, como que é a alimentação. Então, tudo isso vai nos dando brechas para poder pensar nessa intervenção com a criança. Depois, a gente vai para uma avaliação da criança em sessão. Né? Nessa avaliação, a gente vai usar protocolos específicos, né? Dependendo da patologia que essa criança tem, né? Então, nós vamos fazer a escolha da avaliação melhor a ser usada nesse momento, pensando nas nossas áreas de atuação, que é a parte motora, a parte sensorial e o desempenho funcional nas atividades de vida diária. Então, quais são essas atividades? São as atividades que nós fazemos desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, né? Então, pensando na criança, eu vou querer saber aonde que está o impacto funcional ali. Essa criança se veste sozinha, ela come sozinha, ela consegue andar, ela consegue sentar, ela consegue manter a postura, como que está na escola, ela consegue segurar no lápis, ela consegue escrever, né? E todas essas interrogações, elas vão surgindo e nós vamos escolhendo ali qual que é o melhor plano de ensino para que a gente possa desenvolver com essa criança. Depois dessas sessões, que às vezes são 2, às vezes são 3, depende do que a criança nos apresenta. Às vezes é uma criança que vai chorar a primeira sessão inteira, e tem criança que vai participar a sessão inteira, então isso é muito relativo, né? E aí a gente vai para essa coleta de informações através de outras fontes. E aí a gente tem questionário de pais, a gente tem os professores, a gente tem a observação dessa criança em contextos diferentes, sendo em casa, na escola, no parque, né? Então, a gente vai tentando colher mais informações de acordo com o que a gente precisa. E, a partir daí, criar aí o plano de intervenção, né? Escolher a melhor abordagem para se trabalhar. Essa intervenção, o que vai estar presente nessa intervenção, né? A aplicação dos programas de ensino que nós chamamos com a própria criança, que são essas atividades direcionadas, as orientações aos professores, aos pais, aos cuidadores, né? Porque a gente atende muitas crianças que têm muitas alterações a níveis sensoriais, né? A níveis motores, então a gente precisa pensar nesse ambiente com mais funcionalidade, então a gente tem que criar estratégias para casa, para a escola, seja em relação aos mobiliários, seja em relação à adaptação dos talheres, adaptação de qualquer utensílio que essa criança vai usar, e temos que pensar também que essa criança, ela percebe o mundo de forma diferente. Então, muitas vezes ela vai ter necessidade de pular, ela vai ter necessidade de correr, ela vai ter necessidade de buscar alguns estímulos
que para nós são movimentos repetitivos, são comportamentos estereotipados, mas que para eles vai ter um sentido ali quando a gente pensa nesse processamento sensorial. E, por último, alinhamento com a equipe, né, que é muito importante. Essas crianças, geralmente, elas fazem várias terapias, fono, TO, psicólogo, musicoterapeuta, educador físico, e toda essa equipe, ela precisa estar engajada, falando a mesma língua, né. E depois a gente vai para a escolha dessa intervenção, né. Hoje, na clínica, nós trabalhamos em 2 áreas, para nós, bastante importantes, né, que é a ABA, né, que é a análise aplicada do comportamento, que é uma ciência constituída da análise do comportamento. Eu acho que tem algumas pessoas, né, que são formadas no grupo também, que vai estudar esses comportamentos humanos socialmente relevantes. Então, através da análise do comportamento, nós vamos conseguir ensinar novas habilidades para as crianças, vamos conseguir diminuir ou extinguir comportamentos disfuncionais ou indesejáveis e aumentar os comportamentos relevantes, que é o que mais a gente precisa, né? A gente quer que essa criança parta ali de uma linha de base onde ela não tenha nenhuma habilidade, né, na avaliação, e ela ganhe habilidade daqui 2 meses, daqui 3 meses, e a gente vá mudando cada vez mais o foco de intervenção ali, né. Então essa é uma dos programas de ensino que nós fazemos, e a outra é a terapia de integração sensorial de ERS. Por que tem esse nome ERS, né? Porque foi criado e foi desenvolvido por uma terapeuta ocupacional, que chama de NERS, lá na década de 70. Essa terapeuta ocupacional, ela criou primeiro a teoria, né? Então ela estudou o que os estímulos sensoriais, o que os aspectos sensoriais do nosso corpo tinha a ver com o comportamento da criança. Então, ela começou a relacionar todas essas áreas e começou a estudar tudo isso. Depois que ela criou essa teoria, onde ela relacionou que o ambiente, né, através dos estímulos do ambiente, a criança pode modificar o seu comportamento, ela criou a intervenção que é baseada, né, na integração sensorial. E depois ela desenvolveu também os protocolos de avaliação e de tratamento frente a essa abordagem, né, que hoje ela é considerada uma ciência. Então, o que seria isso, né? Ela é indicada para os indivíduos que apresentam disfunção no processamento sensorial. Todas aquelas transtornos do desenvolvimento que eu citei, a maioria deles, a criança pode apresentar, né, uma disfunção de integração sensorial. O autismo, mais do que todos. E nós sabemos que essa disfunção da integração sensorial, ela pode estar presente em nós, em pessoas sem nenhuma outra alteração. Claro que o nível vai ser diferente, né? Então, por que a gente pensa nessa disfunção do processamento sensorial com as nossas crianças? Porque vai ter um impacto funcional. Então, o objetivo de se trabalhar isso é para que não haja esse impacto sensorial, né? Então, às vezes, quando a gente está falando sobre isso em palestra, alguma coisa, as pessoas falam, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não gosto de som alto, eu não gosto de muitas luzes, eu não gosto de barulho, eu não gosto de pegar em texturas moles, eu não como tal coisa. Tudo isso pode ter a ver com uma disfunção do processamento sensorial? Sim, pode. Mas qual que é o impacto funcional que isso está trazendo para a sua vida? Você deixa de fazer algo por isso? Né? Você consegue se estruturar no ambiente com isso? Então, está tudo certo. Nós estamos falando aqui dessa intervenção a indivíduos que não conseguem ter essa abordagem de forma funcional nos ambientes que ele participa. Então, o foco dessas sessões são fornecer essas informações sensoriais ao sistema nervoso central através de atividades com propósito, ou seja, através de atividades direcionadas.
E para essa terapia, nós utilizamos de equipamentos específicos, pensando em cada sistema sensorial. Então, através daquela avaliação que eu disse para vocês lá na frente, nós vamos traçar um perfil sensorial dessa criança. Então, essa criança, ela busca estímulos. Quais os estímulos que ela evita, por que ela evita, e qual que é a função de tudo, qual que é o impacto de tudo isso na função dessa criança no cotidiano. Então, através disso, a gente vai apresentar para essa criança a terapia de integração sensorial. Então, essa foto que está sendo apresentada é a foto de uma das salas da clínica, onde nós trabalhamos com a criança. Então, vocês conseguem perceber que é uma sala que tem muitos estímulos, né? Muitos estímulos visuais, muitos estímulos de texturas diferentes, fora os que estão guardados, muito guardados ali, né? Então, tem estímulos de todas as formas. Então, com certeza que essa sala, ela não é para uma criança sem uma intervenção, sem um terapeuta para direcionar, porque senão ela vai chegar nessa sala e ela vai entrar num processo ali sensorial tão desgastante que, em vez da gente ter uma criança que participa da sessão, que brinca, que sai melhor do que entrou, a gente vai devolver uma criança que, para a mãe, pior do que ela chegou, né? Porque o que nós buscamos com a integração sensorial, com essa terapia, é um nível de alerta que a criança possa nos dar uma resposta adaptativa, que nós chamamos, uma resposta favorável ao estímulo, né? Então, esse é o nosso trabalho na terapia de integração sensorial, é fornecer os estímulos de forma adequada para poder organizar essa criança. Então, a terapia de integração sensorial no Brasil, ela só pode ser dirigida por um terapeuta ocupacional habilitado, ou seja, certificado em integração sensorial, e ela acontece no contexto do brincar. O objetivo é organizar esse sistema sensorial da criança para melhorar a forma como o cérebro dela processa e responde essas informações ao ambiente. E aí eu vou pedir para você rodar o vídeo para mim, para a gente entender, fechar um pouquinho o assunto, para ver se... Estão vendo? Sim, eu acho que não tá sem som, né? Mas não tem problema. Tá sem som. Tá todo mundo vendo pequenininho? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Porque qualquer coisa, como o vídeo é da clínica, eu posso enviar depois para vocês no grupo. Ah, legal. Não só consigo ver pequenininho, não consigo ver grande. Tá. Depois eu vou mandar o link, aí vocês dão uma olhada, tá bom? Então, assim, é um videozinho que mostra um pouquinho do trabalho, né?
onde a gente consegue perceber que todos os estímulos sensoriais estão presentes, então nós trabalhamos com todos os sistemas sensoriais ao mesmo tempo, porque nós precisamos de uma integração desses sistemas, só que nós temos como base o perfil sensorial dessa criança, a gente consegue entender como que funciona, né? Então, por isso a gente consegue ter esse ambiente ao mesmo tempo tão intenso, ao mesmo tempo controlado. Né? Então, vai ter momentos que a gente vai tirar coisas da sala, vai ter momentos que nós vamos colocar coisas na sala, e assim por diante, tá? Então, eu fiquei pensando quando a Ivy me pediu para dar a aulinha, né? Aonde que eu poderia ajudar mais vocês? E aí, pensando nisso, eu fiz esse slide, onde a gente pensa na multidisciplinaridade com propósito, porque eu acredito que tanto vocês com essas ações, com as áreas de atuação de vocês, né, como a minha, nós temos propósitos, né, e então essa multidisciplinaridade, ela faz faz com que a gente cresça cada vez mais e aprenda um com o outro. Né? Então, eu fiz essa pergunta, como que essas crianças com transtorno do neurodesenvolvimento podem ver, sentir e experimentar o mundo? Né? Então, que é uma percepção muito diferente, né? Então, desde do nosso, essas percepções, esses estímulos, eles começam desde o início da nossa vida, né? Então, de quando a gente está na barriga dos nossos pais, nós começamos a vivenciar, né, esses estímulos sensoriais, e cada vez mais eles vão se intensificando à medida que a criança nasce, à medida que a criança cresce, né? Então, a criança, ela toca, ela ouve, ela saboreia, ela vê, ela cheira, né? E esses movimentos todos, eles vão criando como se fosse armazenados, como se fosse um ficheiro, né? Então, tudo que eu vivi, tudo que eu toquei, tudo que eu senti, é como se ficasse como ficheiros. E essas informações, elas mais tarde vão sendo utilizadas de acordo com essas aprendizagens, de acordo com que o aprendizado vai se estabelecendo no nosso meio, né? Então, eu coloquei até algumas fotinhas, né, que mostra isso. Então, a criança, ela, a princípio, ela tem uma bola que às vezes apenas o processo visual vai estar sendo alcançado ali, né? Nós estamos falando ali de sistema visual, de sistema tátil. Depois, essa criança, ela já começa a buscar um pouco mais com essa bola, né? Ela começa a experimentar mais, ela começa a ter muito mais pré-requisitos para usar essa bola. Então, ela já quer sentir a textura, sentir o movimento, se colocar em segurança, né? Então, já começa a ter outras questões ali, que envolve tanto o sensorial quanto a praxe. E depois já vai para um direcionamento maior, eu já quero acertar o alvo, né? Eu já quero ter uma função dita ali. Então, ali a gente já chama que existe uma praxe pronta, já é algo que eu quero, uma ação que eu quero fazer de forma acertada, né? Então, todo esse processo, ele envolve o que nós chamamos de processamento da integração sensorial. Se nós temos uma boa integração sensorial, a gente vai passar por todos esses processos. Então, esse processo sensorial, esse processamento sensorial, ele é um processo neurológico, né, do sistema nervoso que gerencia essas informações recebidas dos nossos órgãos sensoriais e dá uma resposta ao ambiente. Então, ele pode ocorrer de uma maneira harmoniosa, assim como eu mostrei para vocês, né? Então, esse comportamento, ele vai ser adequado ao contexto e esse aprendizado vai acontecer sem nenhuma intercorrência, quando nós temos um desenvolvimento típico. E ele pode ocorrer de forma que existe uma imaturidade desse sistema nervoso central, e aí a criança vai apresentar dificuldades em processar, em organizar essas informações do ambiente. Então, aqui a gente vai falar que essa criança apresenta uma disfunção no processamento sensorial. Então, o que é esse processamento sensorial? Pode passar mais uma aí, acho que está na próxima. Então, o processamento sensorial, ele vai envolver o registro, né, que é a detecção do estímulo. Então, eu vi um estímulo, eu senti um estímulo, então eu detecto esse estímulo, a primeira coisa. Depois eu vou modular.
Então, o que que é essa modulação? É um ajuste, é como se eu tivesse um filtro para ajustar e organizar em relação à intensidade e à frequência do estímulo. Então, vamos pensar lá como se eu estivesse colocando um fone, e aí eu coloco uma música e eu não sei que essa música está bem alta e ela fica muito alta no meu ouvido. Então, eu vou lá e ajusto. Então, é esse filtro que a gente chama de modulação sensorial. Então, as crianças que têm um transtorno do neurodesenvolvimento, elas tendem a ter uma alteração nessa modulação, principalmente nessa modulação. Então, ela não vai ajustar ela não vai conseguir ajustar a intensidade e a frequência. Então, o comportamento dela vai ser de forma disfuncional frente aos estímulos, tá? Depois que a gente modula, a gente vai para a discriminação, que é a percepção dos detalhes. Ah, esse som é um som calmo, é um som da natureza, é um som de trem, é um som de buzina, então eu vou discriminar, ou se eu estou pegando alguma coisa, ah, esse objeto tem uma textura mole, tem uma textura rígida, né? Então eu vou discriminar depois que eu modulo. E depois eu vou dar uma resposta comportamental, ou seja, eu vou ter uma ação. Então eu peguei uma bola que é muito mole, eu não gostei, eu deixo ela cair no chão, eu jogo ela no chão. Eu coloquei minha mão no fogão quente, então eu tive a percepção, qual que é a minha resposta? Eu vou tirar a mão, né? Então tudo isso é o processamento sensorial. Então o indivíduo, ele interage de forma eficiente quando esse processo está acontecendo naturalmente. E quando a gente tem uma disfunção nesse processamento sensorial? Então, como eu falei lá, a criança vai ter uma dificuldade muito grande em relação à modulação. Então, principalmente, ela pode ter um problema no registro ou na modulação. É mais comum a modulação do que o registro, mas pode acontecer. Como é essa criança que não registra? O estímulo está na frente dela, mas ela não registra, ela não atenta a esses estímulos. Então, eu estou fazendo um barulho, ela não olha, eu estou colocando ela num ambiente como a minha sala, ela não responde, ela não vai buscar o estímulo, ela não vai buscar o brinquedo, né? Então, isso é um baixo registro. E eu posso ter problema na modulação, onde essa criança não filtra esse estímulo. Então, ela não filtra, então aquela frequência ela vai ser a mais ou ela vai ser a menos. A menos a gente já falou, então ela vai ser a mais. Então, como que é a mais? A criança vai se comportar de forma disfuncional frente àquele estímulo. Então, é aquela criança que eu vou colocar alguns brinquedos sensoriais e a criança não vai aceitar tocar. Ela pode apresentar um choro, ela pode sair correndo, ela pode desorganizar totalmente o comportamento dela por causa de um estímulo, né? Então, se eu coloco a criança que tem uma disfunção sensorial na parte auditiva num lugar barulhento, ela vai chorar, ela pode bater no amigo, ela pode sair correndo, ela pode ter N comportamentos que as pessoas vão falar, ah, essa criança é sem educação, não tem limite, não quer ouvir o parabéns. Não, ela tem um problema de modulação, ela não consegue filtrar isso, ela não consegue trabalhar a nível cerebral com essa frequência, com essa intensidade do som. Né? Então, como a maioria das crianças ainda não tem pré-requisitos para falar, principalmente, as crianças que eu atendo, a maioria não tem essa linguagem, né, totalmente funcional, então elas vão demonstrar de forma comportamental, né? Então, o comportamento vai ser a fala dessa criança. Então, esse problema de modulação e de registro, ele vai ser observado sempre através do comportamento, da emoção, da esquiva, ou do aumento do sistema de alerta. Então, é aquela criança que, frente a muitos estímulos, ela vai correr sem parar, ela vai pular sem parar, ela vai para lá e vai para cá, porque ela não consegue se autorregular frente àquele bombardeio de estímulos. E aí, a outra área da disfunção do processamento sensorial é a área motora. Então, se eu não tenho um bom registro, não tenho uma boa modulação, eu não tenho uma boa discriminação. Então, essa criança, ela vai chegar na fase onde a gente trabalha a praxe dela, né? Ela não vai conseguir executar essas atividades. Vai ser observada através das habilidades perceptuais, controle postural, ocular, praxe.
ou seja, como essa criança se organiza no ambiente. Então, vou dar alguns exemplos. A criança não consegue colocar o botão da roupa, não consegue escovar os dentes, né, de forma funcional, fazendo ali o movimento. Ela vai escrever, ela escreve de forma muito forte ou de forma muito fraca, porque ela não discrimina aquele lápis na ponta dos dedos, né? Ela não discrimina. Então, como que ela vai fazer um movimento se ela não consegue sentir de forma adequada o que ela está segurando? Né? Ela vai procurar, ela vai jogar a bola, ela não consegue jogar a bola na direção correta, muitas vezes ela não consegue ter uma boa postura, né? Porque junto com isso vem a questão do tônus, então ela tem um tônus baixo, né? Então ela não consegue se manter na postura adequada por muito tempo, então é aquela criança que muitas vezes vai se deitar na mesa, vai escorar na parede, vai precisar de ajuda para fazer as coisas, né? E que muitas vezes essas crianças elas vão passar por aí despercebida, como a criança está com preguiça, a criança não faz, não tem limite, não faz as coisas na escola porque não quer, né? E aí a hora que a gente vai para uma avaliação, a gente percebe que tem muitas coisas por trás disso, né? E é esse processamento sensorial que está com essa falha. Aqui eu coloquei um quadrozinho que é um pouco complexo, que é mais para a nossa área, mas só para vocês entenderem a relação. Na parte do meio estão todos os sistemas visuais, visual, vestibular, proprioceptivo, tátil, auditivo, olfatório e gustativo. Então, cada sistema desse, eu posso ter uma disfunção do processamento sensorial. Então, quando eu estou ali falando do problema de registro e de modulação, eu vou ter uma criança que é hiperresponsiva. Eu posso ter uma criança que é hiperresponsiva, ou seja, ela vai ter reação aversiva ou defensiva a alguma coisa, a algum estímulo. Então, como eu disse, uma criança que bate na fila da escola, que morde o colega, pode ser porque o colega está muito próximo dele. Ele não consegue perceber que é isso, não consegue falar que é isso, mas ele tem o processamento tátil ineficiente. Então, ele vê o tato como algo ofensivo. Então, ele vai e bate, ele vai e morde. Então, ele tem um comportamento hiperresponsivo, que nós chamamos. Só que a criança pode ter também um comportamento hiporresponsivo, que é aquela criança que não vai reagir. Ela não vai reagir frente aos sistemas sensoriais. Então, pode ser em relação ao auditivo, como eu falei, pode ser ao sistema vestibular, então eu estou lá, é aquela criança que ela senta numa rede, num balanço, e ela balança até cair quase. Você fala, vai cair, vai cair, vai cair. Não, é porque o nível de alerta, o limiar dela é diferente dos demais. Então, ela busca mais estímulo para poder conseguir algo que a criança com limiar baixo faria com um balancinho normal, né? Então, a gente precisa tentar pensar nessa criança como um todo, né? Que muitas vezes o que nós estamos vendo não é só o que a gente está vendo, o que está por trás disso é algo muito maior. E lá do outro lado, nós também temos todos os sistemas sensoriais que podem estar comprometidos, só que aí as consequências vão ser outras, né? Porque são consequências a nível de praxe. Então, é aquela criança que pode ter um pobre controle postural, um pobre controle ocular, então aquela criança tem dificuldade de manter a postura e copiar da lousa, manter a postura e fazer uma atividade bimanual, né, de um encaixe, de segurar a garrafa e colocar água no copo, né, então que é uma atividade bimanual, que exige tanto o controle postural quanto o ocular. A criança, ela pode ter uma pobre discriminação de todos os sistemas sensoriais, e ela pode ter um pobre esquema corporal, ela pode não sentir esse corpo dela no espaço como nós sentimos. Então, às vezes, ela vai buscar posturas inadequadas para poder ter essa percepção aumentada. Então, muitas vezes a gente vê crianças que pula demais, que corre demais, que assiste televisão de ponta cabeça. Às vezes a gente nos percebe tendo mais busca proprioceptiva do nosso próprio corpo, cruzando as pernas, sentando em cima delas, né? Nada mais é do que uma questão, uma busca maior da propriocepção. Só que
como eu disse, não tem impacto funcional. E essas crianças têm impactos funcionais lá nos seus contextos. Além de tudo isso, quais vão ser as consequências? Então, tem crianças que têm tudo isso, mas têm um cognitivo preservado. Então, elas conseguem perceber o tanto que a função delas está prejudicada frente aos colegas. Então, é onde a criança vai ter uma baixa autoestima, né? A criança, às vezes, vai ser a palhaça da turma, porque ela sendo palhaça, as crianças vão rir dela e ela não vai demonstrar as dificuldades que ela apresenta. São crianças que vão evitar o engajamento nas atividades motoras, vai ter problema em relação à questão visomotora, motora global, motor fino. São crianças que podem ser desorganizadas e que têm uma grande busca sensorial. Então, essas são as situações gerais da disfunção desse processamento sensorial, né, que eu acho que é a minha contribuição para vocês, né, frente a esses projetos. Agora, eu queria só passar um pouquinho algumas fotos para vocês terem uma ideia ali de algumas atividades funcionais, né, onde nós estamos, através da nossa avaliação sensorial, buscando uma melhora do quadro motor dessa criança. Então, a primeira delas é pregador de roupa, né, onde ela tem que colocar num varalzinho. A segunda é uma atividade onde ela tem que subir os banquinhos como se fosse uma escada. Então, aqui a gente está trabalhando N situações e ela tem que fazer alguma coisa lá na frente. Do lado, a gente já vê que tem alguns circuitos psicomotores ali montado, né? A outra foto, a criança já está fazendo um traçado, né? Um programa de ensino onde a criança tem que fazer uma linha horizontal, então ela já está traçando sozinha, né? No começo a gente com certeza dá ajuda física, porque aí a gente entra ali com os preceitos da análise do comportamento para o ensino de novas habilidades. Ali na outra já está sendo um encaixe motor, na outra a gente já está trabalhando algumas questões sensoriais, na foto do meio, onde nós estamos trabalhando essas experiências sensoriais. Na outra, a gente está buscando um pouquinho mais de propriocepção para dar uma função mais organizada, trabalhando as atividades de vida diária na próxima, onde a criança está pegando os grãos com garfinho e a faca, então ali a gente já está trabalhando essa função, né, para depois ir para a função propriamente dita no contexto de ambiente natural, quebra-cabeça, né, ali na plataforma que a gente vê, que parece um balanço, né, a criança também está pegando o prendedor para colocar no varalzinho que está preso na plataforma suspensa, né, e depois algumas outras brincadeiras, experiências motoras e sensoriais. Pode passar mais uma, Ive. Onde a criança também está em plataforma com texturas diferentes, né? Essa já tem uma textura diferente, o prendedor já é bem maior, então a função fina já é diferente da outra, né? A criança está tendo experiências sensoriais ali na foto do meio, e na última, a criança está tendo uma experiência a nível vestibular, porque ela está numa rede, né? Que é um equipamento suspenso, e ela também tem uma função ali, que ela tem que pegar os bichinhos do chão e jogar dentro da piscina. Pode passar mais uma. Na primeira foto, nós estamos vendo algumas atividades ali em relação à coordenação motora fina, né, os estímulos visuais, onde ela tem que reconhecer as cores. O segundo, do meio, ela tem que reconhecer e pegar as letras, só que são os estímulos sensoriais táteis, né, que a criança já está conseguindo dominar ali e pegar as letras. E já no terceiro, a gente vê uma criança que ainda não está dominando o estímulo sensorial, que está aversivo ainda a ela, então a gente vê que os dedinhos estão bem na pontinha para conseguir pegar os peixinhos que ela queria muito, mas ela está ali tentando, né? Então, são atividades ali, primeira de encaixes, né, onde nós estamos trabalhando ali postura, a outra são atividades onde as crianças, a gente precisa trabalhar também a questão das habilidades sociais, né? As crianças, geralmente, elas evitam colocar coisas na cabeça, óculos, evitam roupas com texturas diferentes, então a gente faz ali
essas brincadeiras diferentes para que a criança aceite. Na outra já é uma atividade também vestibular bem mais alta, onde a criança já está tolerando a questão do equilíbrio, né? Então já é diferente. Aqui na primeira, pode subir mais um. Também já é uma atividade de uma escada móvel, onde ele tem que subir e pegar o objeto lá em cima. Então aqui a gente também já está trabalhando essa praxe, está trabalhando o equilíbrio, uma mão só, a outra volta. Na outra, do meio, a gente está trabalhando ali com um sapato que a gente chama de sapato de astronauta, que ele favorece a propriocepção do corpo, a criança sente mais, tem peso para ela levantar a perna, então ela tinha que ir de um lado para o outro da sala buscar objetos, encaixar. Então aqui a gente vê e no último também um trabalho onde ele tem que andar em cima dos conezinhos, né? Então, a gente vê esse trabalho de integração sensorial e motora tudo junto. Mais um, tá acabando, gente, prometo. Na outra, a gente está favorecendo ali um estímulo tátil para a criança, né? Para que ela possa pegar alguma coisa do balanço, então ela tem que mudar toda a posição dela. A gente está trabalhando ali muito estímulo vestibular, porque a criança tem que mexer a cabeça numa plataforma instável. Então, a gente tem que trabalhar esse motor com o processamento sensorial vestibular ali. A outra criança tem que fazer tipo um alinhavo das letras do nome, né? Então, ele tem que buscar, tem que trabalhar isso. E o outro, uma pinça mais elaborada, onde a criança tem que pegar o peixinho com uma pinça e levar lá do outro lado. Mais uma pescaria aqui. Do meio também é um equipamento que vocês já viram lá na frente, só que aqui a gente prendeu os animais para que a criança pegue. E aí a gente sempre trabalha dentro do reforço principal da criança, né? Se ela gosta de animais, é os animais que vão lá no prendedor. Se ela gosta de letras, são as letras. E aí dentro desse programa de reforçamento, a gente vai conseguindo as habilidades que a gente deseja. O outro também é uma série de gelatinas misturadas, né, que dá até nojinho, e tinha vários brinquedos lá dentro, onde ele teve que tirar um por um, porque a intenção era brincar com esses brinquedos depois. Dando banho no brinquedinho ali tem um sabão, né, tem uma espuma, que a criança pode ter muitas dificuldades de tocar, com a parte motora, onde ela tem que limpar, né? Então, isso a gente já trabalha ali pensando no desempenho funcional do banho, né? De outras atividades de vida diária. O segundo também já é com uma textura bem aversiva, né? Que é aqueles bombril. A terceira, a gente já está trabalhando ali um treino de escovar os dentes, mas ainda em contexto de brincar, para que a criança possa aceitar melhor depois a função. E aqui são algumas fotinhas de túnel, onde a gente também trabalha essa questão sensorial, do motor subindo escadas, do confeccionar docinhos, massinhas. E é isso, gente. Desculpa se eu demorei. Tentei ser... Imagina! Nossa, a gente nem vê passar o tempo. Espero que vocês possam entender um pouquinho assim da infinidade que é a terapia ocupacional com esses videozinhos. Vocês vão entender só uma área, né, que é a área da pediatria, mas tem muitas outras. E A Lucia tá mutada. Vou aqui. Tá me escutando? agora eu tô. Tá, deixa Então, eu... Angélica, perguntamos para Eliana e elas disseram que só você poderia. Cortou a fala de novo. Cortou, né? Eu acho que eles estão com os microfones desativados, será? Eu acho sim.
Bom, vocês conseguem desativar o som de vocês? Testa aí, por favor. Consegue, né? A Vânia, não? Vamos ver aqui. Permitir que participantes ativem seu próprio som. Tenta agora. Assim. Sim? Uhum. Então, acho que a Ana levantou a mão primeiro ali. Boa noite, tudo bem? Boa Boa noite. noite. Ô, Lu, coisa boa escutar você, né? Parabéns aí pela tua explicação. A gente da saúde se entende mais, mas foi bem claro, assim, né? Nossa, eu teria 1 milhão de coisas para falar, mas uma coisa que eu acho muito importante, queria saber a tua opinião. Tudo começa com a gestação, né? E hoje em dia, o que eu vejo, não sei se você concorda, mas talvez pela profissão da gente, a gente já tem esse treino da observação mais aguçada. E tem me chamado muito a atenção mães que amamentam e perdem esse precioso momento e único tempo na vida com o celular na mão. Então, essas mães não estão trocando olho no olho, além né, da afetividade e tudo, elas estão amamentando e clicando, né? Uhum. Como é que eu vou perceber se meu filho está acompanhando até visualmente, né? Eu estimulo ele de várias formas, mas assim, nesse momento, para mim o que mais vale é a afetividade. E, e eu sinto assim muita pena do que está acontecendo, né? Porque são momentos preciosos que têm se perdido. Como é que tu vai conhecer teu filho? Aí depois a primeira infância, você sabia até, né? Usando esse exemplo do campo visual, Uhum. auditivo, e que a gente pode detectar algumas disfunções aí, mas parte do princípio de você estar atento, né? Sim. Claro, bem assistido também, enfim. E diante disso, e que você falou muito bem sobre as telas, e aí, né, todas as fases que uma criança passa, como a gente tem perdido isso, né? E até o tempo de atendimento, porque quanto antes a gente conseguir detectar que aquela função não está, né, sendo desenvolvida, você pode ter o estímulo correto, a assistência correta, né? Então, eu queria saber tua opinião sobre isso e obrigada por compartilhar. E eu também tive consultório em Novo Hamburgo com uma TO e foi muito bacana, é um Que trabalho bom. muito rico, né? Obrigada. Tá, obrigada pelas contribuições. Então, realmente é um momento rico, único, né? A gente sabe, assim, a riqueza de detalhes que é esse momento, não só pela amamentação da mãe em si, porque ela poderia estar dando a mamadeira para a criança, mas esse contato pele a pele, esse contato olho a olho, vai fazer toda a diferença, né? Os primeiros momentos da criança em vida, né? Então, ela precisa ser olhada, ela precisa ser vista, né? E eu trouxe essa questão da tela pensando na criança, mas a gente sabe que, que o nosso comportamento, ele influencia o comportamento das nossas crianças, né? Então, é isso que você falou. Muitas vezes, nós nos pegamos prestando atenção mais ou menos no que nossos filhos estão falando, porque nós estamos no telefone, né? E quando eu falo nós, porque eu realmente também me coloco nesse balaio aí, né? Então, não só essas questões visuais vão ter impacto, como as questões comportamentais. Muitos pais, né, muitas crianças que a gente atende,
atende, a mãe chega no consultório ou um outro profissional fala assim, a criança tal está com questões sensoriais importantes, e a gente vai fazer ali uma análise funcional da situação, a criança não está com problema sensorial importante, ela está se comportando com a função de chamar a atenção de alguém, porque ela não tem atenção, né? Então ela fica meio período na escola, meio período nas terapias e o outro período ela dorme. Então, assim, quem que dá atenção para essa criança? E aí, o pouco tempo que está com os pais, ela vai querer chamar atenção de alguma forma, né? Então, isso realmente é muito, muito verdadeiro, né? Então, a gente tem que estar observando tudo, né? Nós, quanto mães, quanto profissionais, né? Eu falo muito isso quando eu vou dar palestra em escola, os professores, muitas vezes, são as pessoas que são responsáveis por detectar ali os primeiros problemas, né? As primeiras situações, porque é onde a criança fica mais tempo na escola. Vânia, Oi, Lu, boa noite. Boa noite. Fantástico o conteúdo que trouxesse toda essa informação e cada vez mais a gente vê o quanto nós, como profissionais, né, planejadores de ambiente, a gente precisa estar nesse contato, né, nesse multidisciplinar mesmo, né, de estar ali. Dois pontos assim de vista, uma coisa que sempre me chamou muita atenção em relação a esse cuidado que falasse assim na escola, que é algo assim que é uma dor minha como profissional em relação a isso, a poder hoje os ambientes escolares, eles são carentes disso. Ainda está naquele padrão, né? Aquela coisa de ter que aprender, aprender, aprender e aprender, né? E aí eu me vejo, muitas vezes eu me coloco como mãe e como profissional assim, tentando conversar, levar né, para a escola, até a questão assim, né, com os professores para saber, porque no próprio ambiente assim da sala, que é algo que sempre me incomodou, desde da textura da cadeira onde eles estão sentados, às vezes não é cadeira, né, de almofada, é banco de madeira, é toda essa parte, né, sensitiva mesmo, que te leva ao aprendizado, ao que pode te impedir de aprender melhor, né? Então, trazer toda essa informação. E é uma coisa que eu vejo assim, quanto mais a gente, né, a importância da gente estar nesse grupo, em estudos e buscando cada vez mais, né, conhecimento e poder contribuir. É um desafio grande, eu vejo assim que agora, buscando levar essas informações, não são muitas escolas que estão abertas, né, para trazer, que seja pequenas intervenções, não precisa ser muito, é algo que a gente vai começando de pouquinho em pouquinho, né, para levar desde lá do jardim, que acha simplesmente tem o estímulo da cor, é aquela coisa mais tratar isso de uma forma diferenciada. E o que eu penso assim, eles como profissionais, porque eles fazem tanto curso e não chega ao ponto disso, tá tão preocupado com essa questão do ter que aprender e se comportar e ficar ali, e acaba isso passando, isso vai passando anos, vai passando, aí essa dificuldade vem lá na adolescência, que eu acho que ainda ressalta mais ainda, que me preocupa, que é uma faixa etária assim, né, bem preocupante em relação, isso vai passando adiante. Isso. Né? E essas crianças são as mais difíceis da gente tratar, porque elas passam despercebidas, né? Elas chegam assim, eles chegam com queixa assim, não, só a letra que é feia, tá com a letra feia, a professora mandou aqui, a gente vai fazer uma avaliação, a letra é o de menos. Por quê? Porque as escolas são conteudistas, né? Elas estão preocupadas no conteúdo. No conteúdo. E elas esquecem que existe uma diversidade dentro de uma sala de aula, né? Em qualquer lugar existe uma diversidade. O jeito que eu aprendo é diferente do outro. Às vezes eu estudo escrevendo, o outro estuda lendo, o outro só prestando atenção, né? E a maioria das crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, elas aprendem vendo. Então, o visual é algo fantástico para o aprendizado na escola. Então, a gente vê crianças totalmente desorganizadas por coisas básicas, porque faltou fazer uma rotina visual, dizendo, fulaninho, agora é a hora da leitura, agora é a hora do parque, agora é hora de tal coisa, agora é hora de tal coisa. Então, essa antecipação na rotina, com a rotina visual já diminuiria vários problemas de comportamento ali,
né? Então, infelizmente, eles estão pensando nessa questão do conteúdo, né? E não do aprendizado em si, né? Mas é verdade. Exatamente. E acaba as crianças sofrendo muito, né? Esse sofrimento a gente vê com crianças com. Vejo hoje adulto, conhecido adulto, com TDAH, coisas que poderiam ser exploradas, da onde ele tem mais essa facilidade de aprendizado, do que é mais desenvolvido, se é o visual, explorar mais. E a Isso. questão que acaba tratando tudo como um todo igual, sem respeitar o indivíduo, O né? desafio maior realmente é na inclusão. Esse processo ainda está engatinhando aí, né? E a gente vê alguns retrocessos de vez em quando, né? E, enfim, e depende de cada um de nós, né? O que eu falo para as meninas lá da clínica, eu falo, gente, essa questão da inclusão, a gente tem que se colocar como instrumentativo, né? Então eu falo para elas, vamos levar adiante, oferece palestra para as escolas, ver o que dá. Lá em Goiânia as coisas já estão bem mais avançadas, sabe? Tem escolas que contratam os profissionais para dar palestra naquela semana como é que fala? Que vai preparar as aulas, esqueci agora o nome. Planejamento, na semana do planejamento. Então, já fui várias vezes da palestra lá sobre as questões motoras, sensoriais, sobre autismo, para os professores de semana de planejamento, né? Então, assim, tem que ter os dois lados, né? Tem que ter nós indo e oferecendo, e tem que ter eles também buscando, né? Porque tem Exatamente, e muito que se principalmente nós, aprender. assim, hoje, como profissional, para ver como a gente não está distante, né? Como profissional, planejador do ambiente, indo para as escolas, ter essa mudança, esse olhar, né? Junto com os professores, com a equipe, né? Toda de docentes lá, desde a diretoria, para poder conversar. Então, é algo, assim, para mim, que me puxa muito, sabe? De levar isso, principalmente como planejador de ambiente, e fazer esse chamado, assim, né, de poder trazer informação, porque, claro, a gente não sabe tudo, mas poder dar esse start, fazer essa chamada para uma busca coletiva, assim, né, que todos possam estar em função das crianças hoje, que eu tive no mês passado em contato com profissionais ali e fiquei, assim, horrorizada na minha cidade aqui, no Hospital Infantil, saiu uma ala para crianças com dependência de tela. Mas isso eu acho que vai ser muito comum daqui para frente, viu? Eu acho que Tem já E a criança está ser sendo. tratada como se fosse com Dependente abstinência, como se químico, fosse né? É uma dependência Exatamente. química, né? Porque Tem crianças que só dormem. Hoje mesmo, eu peguei uma supervisão onde a profissional falou que a mãe disse que a criança só dorme se tiver com a tela. E aí, ela disse assim que não tem problema que ela dorme a noite toda, que o problema está sendo o ranger dos dentes. Eu falei, é o mínimo isso. nossa, Na verdade, ela dorme, o corpo dorme, mas Mas a mente a continua, mente continua. mente, porque não. ela não É está um tendo. sério candidato, um adulto ali com medicação, com toda para poder, né? Adolescente, a gente viu um número de Mas essa adolescentes criança assim, tem e 4 anos, aí você imagina. imagina, E essa que tá internada 6 anos, gente, precisa ser uma criança 6 anos. Muito Ela nova, não né? conhece nada, né? Que tá ali, do mundo está ali ser tratada como um dependente químico, dependente de tela, com abstinência. Eu fiquei assim, Açaí, apavorada. desculpa, Sandra, vou a pegar o Sandra. gancho. Oi, Só tá uma bom, tá palavrinha, bom, Ana. bem rapidinho. Aí eu pego o gancho da responsabilidade dos projetos, dos ambientes, porque o que a gente está estimulando? O celular não chegou à mão do bebê, ele não foi lá e pegou, né? Então, assim, o que Exatamente. nós, quer dizer, nós vamos incluir, porque eu também hoje tenho escutado, mas enfim, o que se está projetando? O que se está trazendo de saúde? Né? Então, eu acho que é muito Esse importante esse tipo. É um trabalho de consciência, né? De conscientização, e eu de acho que conscientização. tomara que a gente não chegue a um estado de caos, né? Para a gente precisar retomar isso daí e aprender na dor, né? Porque
A Uhum. gente vê essa dependência de telas como uma dependência química mesmo, é uma coisa, é um Sim. vício mesmo. O cérebro ali é uma coisa que a gente não controla. Imagina o pobre anjo desde cedo, né? Eu estou Tadinho. tentando fazer um trabalho com a minha psicóloga à noite, porque no mínimo 3 horas antes, né? A gente tem que é importante sair das telas. E está sendo sofrido, bem sofrido eu desligar. Eu tentei algumas vezes, eu não consegui. E tá, sei lá, falou assim, não, vamos fazer aos poucos. Primeiro 5 minutos, primeira semana, segunda semana aumenta para 10, e assim. E aí você vê o quanto a gente Já está pensou? viciado, né? Então, Oi, imagina uma criança que já, é, eu fico pensando assim, até puxando o gancho, uma criança que a gente não nasceu nessa era, nosso cérebro não passou tanto tempo, né? Eles já nasceram nessa. Então, eu não sei se a fisiologia deles já está diferente da nossa, né? A ponto de que eu não sei se é uma dependência ou se já virou uma coisa natural da criança ali, porque eu já vejo as crianças, bebezinhos já com o dedinho assim, já uma sabe. facilidade. É. Eu acho que uma dificuldade maior é pensar, e eu sempre falo isso para os pais também, né? A dificuldade é o que colocar no lugar, porque no lugar da tela tem que ter pessoas, tem que ter interação, né? Então, assim, muitas vezes, e assim, não jogando pedra, porque as crianças que eu atendo são crianças bem difíceis, né? E que às vezes a mãe está ali sozinha no cuidado o dia todo. E aí chega em alguns momentos que tem que dar para poder cozinhar, para poder tomar um banho, para poder fazer alguma coisa. Mas a gente precisa pensar o que eu posso colocar no lugar, né? E às vezes esse brincar e ir para o chão e estimular é difícil para a mãe, né? Isso Sandra, aconteceu, a só Sandra relatando para vocês, rapidinho. Ontem eu falei com o meu sobrinho, que ele tem a minha sobrinha neta, e eu, quando tive a palestra esse da tela, dando uma chamadinha, um alerta neles, ela tem 4 anos. E aí ontem ela me passou, filmou, daí ele disse, olha, tia, o desafio de tirar, porque ela já estava com a sala toda bagunçada, assim, era todo de brinquedo. Aí eu permanece, né, com isso, porque depois tu vai sentir falta, porque é uma fase que vai passar rápido. E se tu tiver essa oportunidade, que ela a sala para quem não tem tela, estava cheia de brinquedo. Então a gente vê hoje a dificuldade de ter isso. Ela diz, ai meu Deus do céu, a minha sala, mas isso vai passar, isso passa tão rápido. Quando vê, eles não querem mais ter isso aí, tu vai ter que estar doando os brinquedos. Então essa passagem deles, esse tempo com eles é precioso, né? Sim. Sandra? Muito bom, obrigada, Lu. Eu queria agradecer muito, que foi assim muito ilustrativo. Eu estou trabalhando nessa questão mesmo do autismo, né? Então, nossa, contribuiu demais. E uma dúvida que eu tenho é com relação ao que você estava falando da hipo e da hiperreatividade, né? Isso. Então, quando a criança é hiporreativa, se você tem um ambiente que tem muito estímulo, claro que vai ajudar. Aí eu estou pensando num ambiente escolar. Um ambiente escolar que tem local que tem vários estímulos, mas uma sala de atendimento especializado que não é um local, né, para ser um tratamento, mas ser um apoio para o aprendizado, como que seria essa questão dos estímulos, né? Porque se a gente põe de menos também a criança, como é que vai ser? Que equilíbrio que a gente conseguiria fazer para esse ambiente, né? Para o primeiro, até a gente descobrir se a criança ou até mesmo até a criança ir se acostumando, né? Então, eu queria saber essa questão. E a outra é com relação às crianças, que nem você está falando, que são crianças muito difíceis, porque as que têm alguma forma de comunicação é mais fácil, né? Mas aquelas que não conseguem se comunicar também, como é que daí a gente se comporta? Tá. Em relação a essa hiperreatividade ou hiporreatividade, não tem outra forma da gente saber se a gente não avaliar o quadro da criança, né? Porque não é simples assim. Às vezes a criança pode ter uma hiperreatividade, no sistema tátil, mas pode ter uma hiporreatividade no sistema vestibular.
Então, é uma criança que ela vai se esquivar das texturas, quer dizer, ela vai gostar de buscar todas as texturas, mas ela pode não aceitar um balanço, por exemplo. Então, esse quadro, ele não é para todo o sistema sensorial. Então, por isso que a avaliação do perfil sensorial de cada criança é importante quando a gente vai pensar a nível desse ambiente. Porque o que que essa criança busca, qual é o estímulo que é aversivo para essa criança. Então, o que que vai fazer bem, o que que não vai fazer tão bem, e o que que vai ser irrelevante, né? Então, vai partir desse processo. Na Porque clínica, cada criança vai ter um quadro diferente da outra. mas eu fico pensando assim, por exemplo, você estava mostrando várias fotos, elas não são no mesmo ambiente, né? Ou vocês têm espaços num mesmo ambiente em que vai trabalhar uma situação ou outra? É essa a Nós minha temos... dúvida, assim, né? Ah, Porque sim, tá. quando você mostrou aquela parte em que ela estava se equilibrando, que tinha brinquedos, realmente é uma sala que daí você já sabe que a criança pode trabalhar ali. Mas enquanto você está descobrindo, como que a gente, né, vai acrescentando as coisas ou vai primeiro mesmo em outro ambiente saber como que ela funcionaria no espaço? Uhum. Então, no caso ali, são 3 salas diferentes que tem na clínica. As 3 salas têm estímulos daquela forma. A única diferença é que uma é maior, a outra é maior e a outra é média, digamos assim, né? Mas nós, como eu te falei, a gente tem essa avaliação. Então, a gente consegue colocar a criança, por exemplo, diminuindo os estímulos, tirando um pouco e colocando na outra sala. Na nossa anamnese, a gente já pergunta sobre o comportamento dessa criança. Então, nós temos perguntas específicas para a mãe que já vai nos direcionar para o quadro avaliativo e de intervenção. Então, eu já sei se aquela criança que vai chegar, ela gosta de barulho, se ela se assusta com os brinquedos musicais. Eu já sei se essa criança gosta de textura ou se ela não aceita pegar, né? E a nossa primeira sessão é uma sessão de observação. A gente coloca e tira estímulos do ambiente, observando o comportamento dela, né? Então, vamos supor, eu tiro uma caixa que tem várias texturas e eu espalho. Como que essa criança vai fazer? Ela vai brincar ou ela vai correr? Ou ela vai chorar? Então, eu vou guardar. E aí ela vai brincar. Então, eu sei que eu posso trazer um pouco mais. Então, eu vou tentando avaliar isso de forma muito estruturada na avaliação. Mas pensando no ambiente que vocês têm, né, vão planejar, assim, vocês precisariam de mais observações dessa criança em contextos diferentes, e nem que seja para buscar da família, né? Então, eu lembro quando a gente estava fazendo o projeto da Maria aqui com a Ive, foi feito um questionário, né, Ive, que você me passou para que eu pudesse ajudar. Quais outras perguntas que poderia ser feita para a mãe? Ou quais outras perguntas que poderiam ser feitas para os usuários daquele ambiente? Para que a gente pudesse ter mais dados para colocar né, essas atividades aí, esses estímulos. Porque quando a gente pensa em escola, a gente não tem esse tempo, né? E os Sim. alunos, nessa coisa que você estava falando, que você dá palestra, é Isso. super interessante. Mas o que eu tenho visto é assim, as crianças começam o ano letivo e a sala é a sala comum. Então, Sim. quando existe uma preocupação, mas você não tem todo esse contato. Sim, agora eu Contato, entendi. Entendi a entendeu? pergunta. São os Então, aí professores. Então, como que a gente, né, colocaria um espaço que fosse mais adequado para Isso, não ter tá. tanto impacto, né, para essa criança? Isso. Então, aí, nesse caso, geralmente, a criança que está tendo as alterações comportamentais ou alguma coisa, ela que fica, como posso dizer assim, ela fica menos tempo na sala se a gente observa que ela está tendo comportamentos frente àqueles estímulos, e ela vai para outro ambiente. E aí, esse ambiente, ele não vai ser um ambiente igual àquela sala. Ele vai ser um ambiente que vai ter apenas um recurso de cada sistema sensorial, digamos assim. Então, ela vai ter uma caixinha de coisas que ela vai apertar, que a gente vai pensar ali no estímulo tátil. Às vezes, umas areinhas, umas geleinhas, umas coisinhas assim, pensando no estímulo tátil. Ela vai ter um estímulo proprioceptivo, que pode ser um almofadão grande, que pode ser
um pula-pula, um trampolim, pode ser... Estou colocando coisas mais fáceis, assim, para a escola. Aí a gente vai pensar no estímulo, por exemplo, visual. A gente vai pegar uns brinquedinhos que, igual aquela argolinha que você coloca e ela sai rodando assim, então a criança gosta de olhar. Ou aquelas aguinhas que você faz assim e ela movimenta. Então a gente vai pensar em cada sistema sensorial, né, nesses principais, visuais, tátil, proprioceptivo, vestibular, se for possível, e colocar uma coisa de cada. E a hora que a criança chegar lá, ela vai demonstrar o que ela está buscando, o que acalma ela, né? Porque tem criança que vai se acalmar de se jogar no almofadão e ficar deitado. Tem criança que vai gostar de um cantinho, então aquelas barraquinhas que vai para o cantinho. Tem criança que vai ficar lá na quina, né? Então, é isso. Então, você vai colocar a criança num ambiente menor, com menos estímulo, e você vai avaliar. E aí, com pouco tempo, você vai perceber quais são os reforçadores que faz com que aquela criança se acalme, digamos assim, se autorregule, que a gente fala. Tá ótimo, muito É porque eu obrigada. fico pensando que todo mundo está fazendo projeto de arquitetura. Não, mas é porque daí a gente faz também Uhum. esses interiores, né? O espaço também. E é que nem você estava falando, é importante, que nem todo mundo comentou, é muito importante que a gente tenha o contato, porque eu estava até comentando outro dia, o arquiteto ele não aprende a fazer todos os projetos na faculdade, ele aprende a fazer projeto. E aí, para fazer um melhor projeto, claro que a gente tem que ter esse contato, né? Mas mesmo assim, não é tão fácil porque encontra com esses espaços que tem que ser para atender muita diversidade. Isso. Então, daí, como é que fazer para impactar menos aqueles que têm mais sensibilidade, né? Porque aquele que não tem tanta sensibilidade, você vai ter que trabalhar, mas aquele que já tem, como é que a gente vai fazer? Senão, de repente, também um espaço que não fica agradável, né, para a criança entrar. Então, aí por isso que é importante esse elo, né, entre a escola e os profissionais, porque o profissional ele vai dar o feedback de quem é aquele aluno, né? Então tem crianças que eu atendo que na hora que já está ali fazendo matérias muito difíceis, que em algumas aulas ele sai da sala de aula e ele vai lá para o pátio, onde tem árvores, pisar na grama, jogar bola, ele participa das aulas, por exemplo, o cronograma dele é participar das aulas de psicomotricidade com uma turma anterior. Então, assim, aonde que essa criança vai... isso é inclusão. A inclusão não é a criança fazer igual tudo, né? Os outros. Então, é difícil responder a pergunta porque não vai ter um ambiente que agregue todas as crianças, né? Vai depender muito da gente preparar um ambiente que dê para tentar essa autorregulação, mas ainda vão ter alguns que vão precisar realmente da voltinha lá na árvore, de ver a natureza, e depois que se acalmar, voltar para a sala. Porque não tem não existe um ambiente neutro, né? Exatamente. Todo Sempre e na escola ainda vai em impactar. escola ainda tem barulho, tem cheiro, tem música, tem tudo, né? Então isso que é mais complicado. E essa importância até de levar essa questão do conhecimento, que chama atenção assim, porque para ver até para criança como a gente debate tanto em questão de cores, no caso como a gente teve todo esse aprendizado em relação a Maria, porque Maria tem uma síndrome. Mas as outras crianças que não possuem uma síndrome, que elas estão lá no dia a dia, elas também têm uma reação a esse ambiente, né? Independente, ela não precisa ter uma... Então, esse cuidado e levar a questão de que cada vez mais a gente, como profissional e como a Lu falou mesmo, a questão, eu me coloco como instrumento de levar a questão desse conhecimento, né? De ter essa parceria, de ter essa abertura com os profissionais, porque da forma que eles constroem, qual o olhar deles na construção de uma escola? É só a questão da parede, eles só pensam na divisão do que vai ser feito, nada voltado com esse olhar, né, de uma vista da sala de aula para um jardim ou para a natureza, ou que ela seja de vidro incolor, ou que ela tenha ventilação cruzada, ou que em relação a uma iluminação, não tem esse olhar. É simplesmente aquela escola
padrão, que é onde vai abrigar ali o número de carteiras ainda padrão, né? Naquela hierarquia ali, né? No posicionamento das isso carteiras. E quando você está temos falando escolas, né? só. E quando temos carteiras, e quando temos É, professores, né? Exatamente. Então, assim, Eu falo hoje problema pela minha realidade, né? O que a gente tem hoje aqui. é muito E maior os outros é muito maior. do que a gente e imagina. visa a aprendizagem, né? E aí, Pois é. se a gente for nesse caminho, só esse fato que visa a aprendizagem, quantos diagnósticos a gente vai ter de crianças que não conseguem ter a aprendizagem por muitas outras disfunções, que a escola não faz o diagnóstico correto, né? Daí vai para o consultório, TO, psicóloga, né? Enfim, a educação é muito complexa e o ambiente poderia proporcionar tantas coisas positivas, né? Se tivesse esse olhar, mas Eu acho é algo que complexo, né? eu acho que um grande valor nosso aqui desse grupo, até por isso que nós estamos aqui, né? Aprendendo, ouvindo e buscando, é disseminar isso daí, né? É a gente passar para frente, né? E não assim de uma forma que a gente tem que a gente queira abraçar o mundo, mas eu acho que aos poucos, né? Se cada um dentro da sua comunidade, dentro da sua, fizer a sua parte ali no seu micro ecossistema, né? A gente, quem sabe, consegue mudar a realidade de muitas crianças, né? E eu queria agradecer a Lu, eu sei que a gente já está com o tempo aqui esgotado, eu sei que a Lu tem compromisso, tá bom? Queria agradecer imensamente ela por todo esse conhecimento que ela passou para nós, e aí eu vou disponibilizar o slide, tá, Lu, no nosso grupo, para quem quiser tá ouvindo, também vou disponibilizar o nosso encontro de hoje, fica gravado, a gente sobe pro Telegram, tá bom? E também fica disponível para quem não pôde participar. E mais uma vez, muito obrigada. E se alguém quiser falar mais alguma coisa, algum recado, a Sim, Só Sandra. agradecer. eu quero só agradecer, falar que eu vou mandar o videozinho, tá, para vocês. E aí, Ivy, o que eu tinha pensado? Como eu fiz a palestra pensando em falar aqui, eu queria tentar tirar as fotos agora, se vocês concordarem, e mandar só o escrito, tá? Porque apesar de eu ter Sim. colocado as fotinhas, eu fico bastante receosa e eu acho que é o respeito que eu tenho com essas famílias que me deu autorização para as palestras, né? Mas eu acho importante eu disponibilizar os materiais e o videozinho para vocês, porque é da clínica, tá? Mas tem o perfil aí da clínica, se vocês quiserem ver mais coisas. E qualquer coisa eu estou à disposição. Se precisar mandar foto de algum material específico, eu posso mandar, tá? E aí eu só vou tirar as fotos, aí eu te envio novamente a palestra e você disponibiliza a Ok. aula, tá bom? Combinado, Lu. Já é. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada, Beijo. gente. Obrigada. Obrigada. Bom descanso. Foi Boa noite. ótimo. Pra Obrigado, todos. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.